Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos, Parte 6, Capítulo 29. Com o assunto resolvido, Jon volta sua atenção para o último item da pauta, seus olhos se movendo para onde Sorares ou Akiara está perto da porta. Sorares, venha para frente por favor. Endireitando-se, o guarda real avança até a mesa, parando com as mãos cerradas na frente dele. A guarda real permaneceu apenas uma sombra de seu antigo eu desde a tragédia do Fogo Vivo e o suicídio de Sor Jaime. Você e Sor Merin cumpriram seus deveres com o melhor de suas habilidades nesse período, e o rei decidiu que você será recompensado por permanecer fiel aos seus juramentos e proteger a rainha viúva e a princesa. Dito isso, você agora é Lorde Comandante da Guarda Real. Sente-se. Parecendo apropriadamente honrado com isso, mesmo que ele devesse ter suspeitado que estava por vir Sorares, agora Lorde Comandante Ares. Puxa a cadeira normalmente reservada para o chefe da Guarda Real e se senta depois de puxar sua capa branca para o lado. Os 4 campeões que lutaram ao lado de nosso rei e sobreviveram ao julgamento dos 7 serão jurados na Guarda Real no próximo dia ou 2, assim que o rei estiver recuperado o suficiente para tais coisas. Um 7º será eventualmente encontrado para preencher o seu número também. Inclinando a cabeça, Ares limpa a garganta. Como o senhor Mão diz. Passando o olhar pela sala, Jon move seus olhos do recém-nomeado Lorde Comandante para o recém-nomeado Mestre das Leis e depois para o Mestre dos Sussurros, Mestre da Moeda e o Grande Mestre. Depois de tanto tempo eles estavam quase inteiros novamente, com apenas um assento vazio restante neste momento. E isso logo seria preenchido por Sor Davos. Finalmente Jon dá um único aceno nítido. Isso é tudo por agora. Dispensados. Enquanto o resto do pequeno conselho deixa a câmara, Jon permanece sentado, recostando-se na cadeira e soltando um suspiro de alívio. Acabou. A guerra insípida de Renly, a questão de sua honra e a reivindicação de Axel ao trono. Tudo. Claro, uma parte de Jon teria preferido que Axel jogasse um pouco mais seguro no julgamento e não corresse tantos riscos ou se exibisse tanto quanto fez. Mas ele já havia falado com o alto septão e o homem rotundo estava mais do que feliz em espalhar a notícia da piedade e fé de Axel o carregando para a vitória. Para ser justo, se havia alguma situação pública na qual era perfeito para Axel parecer um pouco anormal, seria um julgamento dos 7. Afinal, tais julgamentos eram abençoados pelos 7, certo? Dizia-se que os 7 não deixariam a parte honesta perder tal coisa, e mesmo que fossem apenas os plebeus e os nobres mais devotos que acreditassem em coisas tão banais, ainda era bom o suficiente no final. Sim, finalmente tudo deu certo. Finalmente o reino está em paz, embora isso não significasse que o trabalho estivesse feito. Longe disso, os lordes protetores que já estavam todos a caminho de Porto Real, continuariam a vir, embora sem a maior parte de seus exércitos. Todos logo se reuniriam na cidade para jurar lealdade a Axel Baratheon pessoalmente. E claro, agora que as coisas estavam resolvidas com Renly, Axel precisava de uma esposa. Ele precisava de uma rainha e precisava de herdeiros adequados. Somente depois que isso fosse resolvido, Jon pensaria que finalmente seria capaz de realmente descansar. Mas se nada mais, pelo menos a violência havia acabado. Lentamente, muito lentamente, Axel baixa o polegar sobre a lâmina de metal ondulante à sua frente. Ele observa com curiosidade enquanto a sua pele se corta ao longo da borda incrivelmente afiada, o sangue escorrendo do corte. Puxando o polegar para trás, ele olha para o ferimento por um momento, observando o sangue parar de escorrer e a carne se regenerar em tempo real ao longo do próximo minuto ou mais. Tecnicamente, ele deveria estar descansando agora. Ele não tem permissão para fazer a maioria das suas atividades diárias normais, porque ainda está se curando e se recuperando do julgamento. Afinal, uma coisa é ele sobreviver milagrosamente ao que deveria ter sido uma sentença de morte para qualquer homem normal. Seria outra inteiramente ele não precisar de tempo de recuperação algum. Essa é a verdade da questão no final, no entanto. A sua coxa está completamente curada e tem estado desde antes mesmo de ele sair do campo de batalha no julgamento. O aço valeriano foi capaz de cortá-lo como nada mais havia feito antes, mas o ferimento que deixou não durou muito. Engraçado, Axel nunca havia se ferido gravemente o suficiente antes para descobrir o quão rápido ele se curava. Agora ele sabia, era muito rápido. Limpando o polegar ensanguentado em um pano, Axel nem se incomoda em olhar para saber que a pele sai completamente impecável e sem manchas. Em vez disso, ele só tem olhos para o aço valeriano em si. Rosetoro, espinho de rosa, como Sor Loras o havia nomeado. Nome terrível, honestamente. Ele definitivamente teria que renomeá-lo o mais rápido possível. Afinal, agora era dele, aparentemente. Renly não estava sendo totalmente franco sobre onde o havia conseguido e ninguém mais podia dizer a Axel também. De alguma forma, o seu tio simplesmente encontrou uma espada de aço valeriano para presentear o seu amante na véspera da batalha. Sim, Axel também não estava comprando isso, mas, francamente, ele também descobriu que realmente não se importava. Já que eles podiam pelo menos ter certeza de que Renly não o havia emprestado de nenhuma das casas menores em Westeros. Isso significava que não havia ninguém nos 7 reinos que esperasse tê-lo de volta tão cedo. E isso significava que era de Axel por direito de conquista. A sua própria espada de aço valeriano. A primeira lâmina ancestral de aço valeriano para a casa Baratheon de que ele tinha conhecimento. Coisas empolgantes com certeza, e nomeá-la algo melhor do que Rosetoro estava no topo da sua lista de prioridades. Mas também, ele estava terrivelmente entediado. Cortar-se com aço valeriano e testar a sua nova vulnerabilidade só conseguia entreter Axel por tanto tempo.
Ficar enjaulado e confinado aos seus aposentos por horas a fio. Isso o deixava esgotado. Talvez fosse hora de escapulir. Ninguém esperaria que ele saltasse da sua varanda nos fundos da Fortaleza Vermelha. Conseguir uma capa cinza adequada, e ele tinha certeza de que poderia se misturar muito bem. Ele poderia descobrir como o plebeu estava encarando a sua vitória. Ele poderia ver como seu povo estava se saindo agora que o cerco havia terminado e tudo poderia, esperançosamente, retornar a alguma semelhança de normalidade. Sim, isso parecia bom para Axel. John poderia ficar bravo se descobrisse, mas isso era apenas se ele descobrisse. Levantando-se da sua cadeira, Axel rapidamente embainha sua nova espada de aço valeriano e a coloca de lado. No entanto, assim que ele está indo pegar a capa mais simples que consegue encontrar, há uma batida na porta que faz os seus ombros caírem e um gemido silencioso de decepção sair dos seus lábios. Sim, o que é? A rainha viúva, vossa majestade. Ela deseja vê-lo. Ah, bem, droga. Agora ele está ainda mais tentado a fugir pela varanda, Mas, não há como se esconder disso. Ele pode muito bem levar a sua surra e acabar com isso. Mande-a entrar. As portas dos seus aposentos se abrem e Cersei Lannister entra, apenas para parar abruptamente com os olhos arregalados quando o vê ali de pé. Para o seu crédito, ela se recupera rapidamente o suficiente, aproximando-se dele em um ritmo calmo com as mãos escondidas nas mangas volumosas do seu vestido. Eu soube que o senhor foi ferido no julgamento. Pensei que estaria na cama descansando. O senhor deveria estar de pé e se movendo tão cedo. Axel sorri e encolhe os ombros. O que o grande mestre não sabe não pode machucá-lo. Ele se certifica de dar-lhe uma piscadela atrevida também para realmente vender a ideia de que talvez ele ainda esteja fraco e ferido. Mas simplesmente não consegue suportar ficar deitado. Cersei morde o lábio inferior e então estende a mão colocando-a em seu peito. Eles estão dizendo que o senhor deveria ter morrido. Que os 7 o protegeram, o abençoaram, o salvaram. Ela deve ter fontes com mentalidade marcial então. Nem mesmo Axel sabia que o ferimento que Loras lhe infligiu era quase sempre fatal para um homem normal. Aparentemente havia lugares no corpo de um homem onde, se uma espada cortasse, o sangue fluiria tão rápido e tão vasto que o homem morreria em meros minutos. Tal ferimento poderia ser tratado, mas apenas se feito imediatamente e da maneira correta. Continuar a lutar em tais condições era o mesmo que suicídio, especialmente porque todos sabiam como lutar fazia o sangue bombear com mais ferocidade, e isso, por sua vez, faria o ferimento sangrar mais rápido. Foi por isso que quando Loras conseguiu colocá-lo de joelhos, tanto o Cavaleiro das Flores quanto o Renly assumiram que Axel estava acabado e lhe ofereceram a chance de se render. Para qualquer pessoa com anos e anos de experiência em batalha, era aparentemente óbvio que a luta havia terminado ali mesmo. É claro que então Axel se levantou novamente e continuou a vencer, desarmando Loras, literalmente, e sobrevivendo ao que não deveria ter sido sobrevivível, deixando seu sorriso se transformar em um sorriso mais suave. Axel estende a mão e pega a mão que Cersei tem em seu peito, entrelaçando seus dedos nos dela. É uma nota de preocupação que ouço na sua voz, rainha viúva? Honestamente pensei que a senhora ficaria furiosa comigo. Ela lhe dá um olhar confuso, levando Axel a explicar. Eu sei o quanto a senhora queria que eu matasse Renly. Eu sei que a senhora me aconselhou a garantir que ele morresse repetidamente. Sinceramente, ele pensou que Cersei tinha vindo aqui para gritar com ele. A rainha viúva certamente tinha pulmões para isso, e a disposição também. Ele esperava que ela estivesse bastante furiosa por ele ter permitido que Renly e Loras tomassem o negro. Em vez disso, ela parece mais preocupada com a saúde dele do que qualquer outra coisa. Pescando, Cersei balança a cabeça e se aproxima, pressionando-se contra ele. Eu não me importo com isso. Suponho que descobrir que o senhor havia se ferido me ajudou a colocar as minhas prioridades em ordem. Axel se pega movendo as mãos para os quadris da rainha viúva, sorrindo um pouco enquanto ela sorri para ele e se levanta para encontrar os seus lábios. Bem, ele realmente não deveria estar participando de atividades extenuantes para vender a ilusão de que não estava totalmente curado, mas para ser justo, ele não deveria estar tendo intimidade com Cersei de qualquer maneira. Deve ficar tudo bem, desde que mais ninguém descubra. As suas mãos se movem dos quadris de Cersei para sua bunda, apertando as suas nádegas através do seu vestido enquanto eles se beijam. Ela avança, envolvendo um braço em torno do seu pescoço e pressionando seus lábios insistentemente contra os dele. Enquanto isso, o outro braço. Axel franze a testa ao sentir algo estranhamente pontiagudo cutucando o seu lado. Não é nada mais do que um pequeno irritante, mas ainda é distrativo o suficiente para fazê-lo quebrar o seu beijo com Cersei e olhar para baixo para ver o que se meteu entre eles. Ele está esperando que alguma peça de joia de Cersei esteja empurrando seu peito. O que ele não está esperando é ver Cersei empunhando uma adaga bastante considerável, pelo menos para ela, em sua mão livre e tentando enfiá-la por baixo das suas costelas e direto em seu coração. A única coisa é que, embora ela tenha cortado a sua camisa e deixado um buraco no tecido, ela está achando impossível penetrar a sua pele. A adaga é apenas aço forjado de castelo normal, afinal. Por um longo momento, ambos olham para a adaga com descrença. Axel está tendo dificuldade em processar, para ser sincero. A rainha viúva estava tentando matá-lo? Cersei, enquanto isso, passa de chocada para o seu rosto se contorcendo em uma expressão odiada e raivosa em momentos. Com um grito, ela se liberta do seu aperto, admitidamente frouxo, dando um passo para trás enquanto as suas mãos caem para os lados.
apenas para então voltar com a adaga segurada em um aperto por cima da cabeça. Axel dá um passo para trás enquanto o primeiro golpe atinge o seu peito sem sucesso, mas então ele para e se mantém firme. Gritando horrores a plenos pulmões, Cersei Lannister tenta cravar a adaga em seu peito repetidamente, sem efeito, exceto para continuar perfurando e danificando a sua camisa. Finalmente, com um som de rachadura, a lâmina se estilhaça contra a sua pele impenetrável. Cacos de metal tilintam no chão enquanto Cersei fica segurando apenas um cabo. Ela e Axel olham para ele por mais um longo momento, antes que ela o jogue no chão e venha para ele com as suas mãos como garras. Seu B bastardo, como ousa usar essa coroa? Como ousa ficar onde os meus filhos deveriam ter ficado? O senhor deveria ter tido a decência de morrer do veneno. O que se segue é Cersei tentando arranhá-lo até a morte, o que realmente não funciona melhor do que as suas tentativas de esfaqueá-lo no coração. É apenas quando uma das suas unhas atinge um dos seus olhos que Axel realmente sente alguma medida de dor e finalmente se liberta do seu torpor. Ele agarra os pulsos de Cersei em suas mãos em momentos, segurando-a firme, mesmo enquanto ela tenta se libertar em sua tentativa enlouquecida de matá-lo. Então, lhe ocorre que ela acabou de admitir ser a única que o havia envenenado. E se ela estava por trás do estrangulador, ela provavelmente estava por trás de todas as outras tentativas também, ao longo de toda a sua vida. Ele nunca foi tão completamente repelido por ninguém como neste momento. Enquanto ela continua a lutar contra ele e a se debater em seu aperto sem sucesso, Axel limpa a garganta. Guardas. As portas do seu aposento se abrem e 2 dos seus novos guardas reais entram na sala, apenas para parar e piscar com a visão diante deles. Os seus olhos indo do seu rei para a rainha viúva histérica ainda gritando sobre como ele deveria estar morto e como ela havia tentado envenená-lo por anos, para finalmente olhar para a adaga quebrada no chão. A rainha viúva acabou de admitir ter tentado me envenenar, depois de tentar me assassinar com as suas próprias mãos. Leve-a de volta para os seus aposentos e tranque-a. Coloque-a sob guarda segura. Ninguém a visita e ela não vai a lugar nenhum até que eu diga o contrário. Cersei uiva enquanto os guardas reais avançam para tirá-la das suas mãos. Ela grita e berra, debatendo-se em seu aperto, mas as suas unhas não encontram mais aderência em suas armaduras do que encontraram em sua carne quase impenetrável. Axel a observa ir, mesmo enquanto a irritação em seu olho desaparece rapidamente, o ferimento menor que ela realmente conseguiu infligir a ele se curando rapidamente. Os seus olhos não eram tão impermeáveis quanto a sua pele parecia. Embora isso fosse, ele olha para os cacos de metal e o cabo descartado com descrença, sem saber bem o que sentir neste momento. Jon saberia o que fazer. Isto é uma bagunça. Bufando, Axel balança a cabeça em seco divertimento. Estou bem ciente disso, Jon. A sua mão faz uma careta, mesmo enquanto olha para os restos da arma de assassinato de Cersei, movida do chão para a mesa. Isso não é culpa sua, meu rei. Talvez o senhor não devesse ter permitido que ela o visse em particular, mas mesmo que o senhor a tivesse mandado embora, ela teria tentado de alguma outra forma. Eu tinha as minhas suspeitas sobre ela e a tentativa contra a sua vida no vale, mas eu não queria fazer uma acusação sem provas. Sinto muito, eu ainda deveria ter dito algo. Axel acena com a mão desdenhosamente. Você disse algo. Você me disse para não confiar nela desde o início. Várias vezes. E eu não ouvi, ou pelo menos não ouvi de perto o suficiente. Eu tinha descoberto que ela tinha algum ódio estranho pelos meus tios, mas eu não percebi a profundidade desse ódio, ou que ele se estendia a mim. Encolhendo-se, Jon acena com a cabeça. Sim, de acordo com o que os guardas reais disseram sobre ela esbravejar e delirar desde a tentativa fracassada, ela deseja o fim da linha masculina Baratheon. O senhor, Santanis Henley, ela quer todos vocês mortos como justiça por Robert ter matado seus filhos. Suspirando, Axel esfrega a testa. Você disse isso. Esta é uma bagunça. O que fazemos agora, Jon? Sentando-se à mesa, a mão do rei resmunga. Bem, ela confessou os seus crimes a várias pessoas neste momento, então pelo menos não faltam testemunhas para suas divagações enlouquecidas. Ela tentou matá-lo depois de tentar assassiná-lo ao longo de toda a sua vida. Como rei, o senhor tem todo o direito de executá-la. Mas ela é a filha de um Lorde Paramount e a rainha viúva. Além disso, Axel acena com a cabeça, gesticulando para Jon continuar. A resposta normal para alguém da estatura de Cersei Lannister ter cometido crimes tão graves seria o bloco ou as irmãs silenciosas. Mas dado quem ela é filha, duvido que qualquer uma das opções seria tolerada. Isso atrai um rosnado para o rosto de Axel, e ele se inclina para a frente com os dentes à mostra. Eu serei honesto com você, Jon, eu não tenho certeza se me importo com o que o Tywin Lannister acha tolerável neste momento. Se ele tiver um problema, eu ficaria feliz em ir e resolver com ele pessoalmente se fosse preciso. Rindo, Jon balança a cabeça. Tenho certeza que sim, Axel. Mas, pode haver outra maneira. O velho leão está vindo para Porto Real, assim como Lord Tully e Lord Stark. Eles enviarão a maioria dos seus exércitos de volta para casa agora que a guerra está resolvida, mas dado que eles já estavam a caminho, eles quase certamente virão eles mesmos para finalmente se ajoelharem diante do Senhor pessoalmente. Isso nos dá a oportunidade de nos encontrarmos com Tywin Lannister em particular, sem cartas para serem interceptadas, sem intermediários, sem cortesãos para nos ouvirem. Jon faz uma pausa antes de inclinar a cabeça e dar a Axel um olhar significativo. Isso pode ser uma bênção disfarçada, Axel. As concessões que poderíamos obter do velho leão por causa disso podem ser comparáveis às concessões que arrancamos da Campina pela sua parte na Guerra de Rhaele. A sobrancelha de Axel se levanta com isso, a surpresa entrando em seu rosto antes que a sua expressão se torne de contemplação franzida. Finalmente, ele acena lentamente. Faça os arranjos então, Jon. Vamos ver o que podemos extrair de Tywin Lannister por causa deste incidente.
Pelo menos ele nunca cometeu o erro de se entregar dentro da vadia louca. Pequenas mercês, isso. Capítulo 30. Muitas vezes, ser convidado para uma reunião privada com o rei e sua mão logo após chegar à capital pode ser interpretado como algo bom. Isso poderia significar que você estava recebendo consideração especial e que tinha mais influência e poder com o rei do que outros. Tywin Lannister certamente estaria fazendo tudo ao seu alcance para insinuar exatamente isso após o término desta reunião. Ele também faria tudo em seu considerável poder para manter a verdadeira natureza desta reunião longe dos fofoqueiros intrometidos da corte do rei. Um homem menor poderia dizer que ele provocou isso, considerando tudo. É certo que Tywin correu um certo risco quando agiu da maneira que o fez. E claro, talvez ele não estivesse pensando claramente na época. Tudo bem. Na privacidade de seus próprios pensamentos, pelo menos, ele podia admitir que estava bastante chateado quando as notícias de Porto Real chegaram aos seus ouvidos. O fato de Robert ter morrido importava pouco para Tywin. No entanto, o fato de um idiota ter matado seus 2 herdeiros masculinos também. Isso foi enfurecedor. Joffrey e Tommen representavam o sangue Lannister no Trono de Ferro, algo que Tywin vinha trabalhando para que acontecesse por décadas. E em apenas um momento, tudo isso se desfez em chamas verdes. O fato de o Rei Louco ter supostamente se envolvido, de ter aparentemente coberto toda a parte inferior de Porto Real com esconderijos de fogo vivo, bem, isso piorou ainda mais. Mesmo de além-túmulo, Aerys estava conseguindo, com rancor, manter Tywin longe do que lhe era devido. Ouvir que Robert havia legitimado seu bastardo em seu leito de morte, isso significava muito menos para Tywin. Myrcella não ia herdar o Trono de Ferro de qualquer maneira. As outras grandes casas nunca permitiriam isso e Tywin não perderia tempo ou energia tentando lutar nessa batalha difícil. Então, se fosse o filho bastardo de Robert ou um de seus irmãos que acabasse sentado no Trono de Ferro, no final importava pouco. A notícia da morte de Jaime, no entanto, isso havia abalado Tywin até o âmago. E finalmente isso fez congelar em um momento crítico. Havia tantas coisas que Tywin poderia ter feito de forma diferente. Tantas maneiras pelas quais ele poderia ter agido. Mas a morte de Jaime o deixou em um estado de inação. Tywin sempre se orgulhou de ser um homem forte, de projetar uma certa imagem para o resto dos 7 reinos. Seu pai lhe havia dado um exemplo do que não fazer e Tywin passou a vida inteira fazendo exatamente o oposto. Mas Jaime, por quê? Mesmo agora Tywin não tinha respostas. Ele esperava investigar o assunto agora que finalmente estava em Porto Real e podia ver se alguém poderia lhe dizer porque seu filho mais velho havia se jogado do topo da Fortaleza Vermelha. Mas primeiro ele tinha que lidar com essa bagunça. O que diabo Cersei estava pensando? Sua filha há muito tempo era uma dor de cabeça para Tywin, embora, assim que ele finalmente conseguiu casá-la com Robert e mandá-la para Porto Real, essa dor de cabeça tivesse diminuído consideravelmente com o tempo e a distância. Ser autorizado a se encontrar com ela por alguns minutos antes de ser escoltado para esta reunião trouxe essa dor de cabeça de volta em força total. Sua filha estava bastante louca, falando sobre o rei ser um monstro com pele impenetrável. Como ela lhe havia dado todos os venenos imagináveis e ele ainda se recusava a morrer. Como ele possivelmente não poderia ser humano. Tywin sabia muito bem que Cersei se considerava uma inteligente estrategista. Ele também sabia que ela se considerava a coisa mais próxima de um herdeiro que ele tinha, não no sentido literal, mas no metafórico. Ela acreditava ter herdado sua inteligência e sua astúcia, e se orgulhava de ser sempre a gêmea com um plano entre ela e Jaime. Infelizmente para ela, quase nada disso era verdade. No final, por mais que Cersei fosse mais inteligente que Jaime, ela ainda era uma mulher no final das contas. E as mulheres eram criaturas impulsionadas pela paixão, voláteis, que muitas vezes tomavam as decisões erradas se não fossem guiadas pelo homem certo. Caso em questão, sua filha havia ignorado sua ordem de deixar Porto Real e levar Myrcella para Casterly Rock quando o rei lhe declarou Jon Arryn um mentiroso e ele mesmo rei. Como resultado, a casa Lannister esteve em uma posição menos vantajosa durante toda esta guerra. E agora ele chega a Porto Real e encontra essa bagunça. Como você pode imaginar, estamos em um atoleiro de certa forma, Lord Lannister. Sua filha é a rainha viúva e isso vem com certas concessões. Mas ela tentou assassinar o rei e depois se queixou de um esforço prolongado para envenená-lo durante toda a sua vida ao alcance da voz de várias pessoas. Ela expressou ainda sua crença fervorosa de que cada homem com o nome Baratheon deve ser morto imediatamente sob suas ordens porque ela era a rainha. Ponto. A pena é a pior parte, Tywin decide. Sentado ali com Jon Arryn olhando para ele com desculpas e simpatia enquanto seu novo jovem rei observa os dois de lado, Tywin só pode manter as costas retas e os ombros eretos enquanto processa essa informação. Parecia que Cersei havia enlouquecido e estava fazendo a birra para acabar com todas as birras. O que Tywin não entendia totalmente é porque ela esperou até agora para enlouquecer, em vez de quando seus filhos e irmão morreram. Ele só pode imaginar que ela tinha algum tipo de esquema em vigor que fracassou, levando-os à situação atual. Ainda assim, ele pelo menos tem que tentar tirar algo dessa situação. Minha filha é uma mãe de luto, Lord Arryn. Ela também perdeu seu irmão gêmeo ao mesmo tempo em que os príncipes pereceram. Este estado histérico passará com o tempo e a misericórdia do rei nestes assuntos será lembrada por muito mais tempo do que qualquer coisa que ela disse em estado de exaltação. A sobrancelha de Axel Baratheon se levanta com isso e Tywin se vê mais uma vez notando quanto ele se parece com seu pai, embora sem a barba. O rei de Westeros é um jovem bonito e Tywin só desejava ter alguma donzela para atirar nele para garantir o domínio Lannister sobre o trono. Infelizmente, neste momento ele foi forçado a fazer controle de danos, reduzido a apenas tentar sair disso com a vida de sua filha intacta. Jon Arryn acena com a cabeça simpaticamente às palavras de Tywin, mas então para
e faz uma careta. Um movimento praticado, Tivin pode dizer, mas ele não se atreve a repreender o outro homem por isso. As circunstâncias atenuantes certamente devem ser levadas em consideração antes que um julgamento possa ser proferido. No entanto, ainda há a questão dos outros crimes que ela confessou. Suas inúmeras tentativas de envenenar Axel datam de quase 20 anos, muito antes das tragédias que abalaram o reino e sua família mais recentemente. Isso, além da tentativa de assassinato, fala de um desejo premeditado de assassinar nosso rei. Sim, embora Axel não fosse realmente o rei naquela época, era? Se qualquer uma dessas supostas tentativas de envenenamento tivesse realmente funcionado e Axel tivesse morrido como um bastardo sem nome no vale, nada disso teria importado. E mesmo que ela tivesse sido pega, Cersei teria sofrido pouco mais do que um tapa na mão no máximo. Teria sido apenas um bastardo, afinal. Foi só agora que Axel era rei que as inúmeras tentativas incompetentes de Cersei contra sua vida importavam tanto. Foi apenas retroativamente que seus esforços para envenená-lo se tornaram tentativa de regicídio em vez de apenas limpar as indiscrições de seu marido. Claro, Tivin não diz isso. Ele não é estúpido. Nem Lord Arryn. O homem é frustrantemente competente, considerando tudo. Sorrindo, a mão do rei inclina a cabeça e mostra sua mão apenas um pouco. Acho que todos concordamos que a execução está fora de questão. Tivin não se permite sentir alívio, mesmo enquanto Axel acena com a cabeça e finalmente fala em um tom calmo, mas forte. Sim, eu não a quero morta. Isso era bom, mas não era o suficiente, como evidenciado pelas próximas palavras de Jon Arryn. Se ela fosse um homem, a opção de ela tomar o negro estaria sobre a mesa. No entanto, já que ela é uma mulher, a escolha mais óbvia seria para ela se juntar às irmãs silenciosas. Seus lábios se afinam com isso. A verdade seja dita, se as coisas não fossem tão terríveis para sua casa, Tivin não se importaria de enviar Cersei para as irmãs silenciosas. Sua filha havia feito uma bagunça completa nas coisas, não havia como negar isso. No entanto, ela também era a solução para a bagunça em que ele se encontrava nas terras ocidentais. Então não, as irmãs silenciosas não eram uma opção. Uma filha da casa Lannister é boa demais para as irmãs silenciosas. Coloque-a sob minha custódia. Permita-me levá-la de volta para Casterly Rock e eu posso garantir que ela nunca mais deixará as terras ocidentais, nem conspirará contra você. Não darei tempo para ela sequer pensar em tais coisas. Ambas as sobrancelhas de Axel se levantam com isso, o jovem claramente achando difícil acreditar nas palavras de Tivin. Lord Arryn, no entanto, já tem um olhar de compreensão em seus olhos. Inclinando-se para frente, o jovem rei franze a testa. E como você pretende garantir isso? Olhando para Axel, Tivin fala de forma bastante insípida. Estou precisando de um herdeiro e Cersei ainda está na idade certa. Eu a casarei novamente com um homem leal das terras ocidentais e o primeiro filho homem dele será o próximo Lorde da casa Lannister. Ela estará ocupada demais com seus novos deveres para conspirar contra a vossa graça. Eu garanto pessoalmente. A testa de Axel franze ainda mais com isso. Você já não tem um herdeiro? Pensei que tivesse 2 filhos. Tivin resiste à vontade de zombar com desdém. Em vez disso, ele mantém seu tom uniforme enquanto balança a cabeça lentamente. Tyrion é um anão. Ele não pode herdar. Pela maneira como o jovem rei pisca, acena com a cabeça e se recosta em sua cadeira, ele provavelmente não entende totalmente. Um bastardo como ele não entenderia. Ele pode até estar tomando as palavras de Tivin pelo valor de face, presumindo que há alguma lei que ele não conhece que diz que Tyrion literalmente não pode herdar. Este não é o caso, é claro. Se Tivin morresse amanhã, Tyrion poderia muito bem herdar Casterly Rock, embora ele goste de pensar que Kevan nunca permitiria isso. No entanto, enquanto Tivin respirasse, ele pessoalmente garantiria que seu filho deformado nunca se tornasse Lorde da casa Lannister. Tyrion pode ser um Lannister, mas ele sempre seria o menor dos Lannisters enquanto Tivin tivesse voz na questão. Dito isso, a única outra opção de Tivin era arrastar Cersei de volta para casa e colocá-la para trabalhar para lhe dar um herdeiro de mente sã e corpo são para que ele pudesse substituir o Duende na linha de sucessão. Era o que ele queria desde que enviou aquela primeira carta, mas é claro que sua filha teimosa não levou nada em conta além de seus próprios desejos, como sempre. O rei e sua mão trocam um longo olhar antes que Lord Arryn pigarreie. A coroa não se opõe a libertar Cersei Lannister sob sua custódia, entendendo que você jurará por sua honra mantê-la na linha, Lord Tivin. No entanto, há outras considerações que devem ser abordadas primeiro, especialmente em relação ao equilíbrio de influência e poder no reino. Os olhos de Tivin se estreitam com isso. Ele não entendia bem o que a mão do rei estava falando. Felizmente, o rei parece se cansar de todos os jogos de palavras e de repente fala: você vai perdoar a maior parte da dívida da coroa para com sua casa e cessar todos os juros sobre o valor restante. Em troca, nós lhe daremos Cersei. Jon Arryn suspira e esfrega a ponta do nariz enquanto o rei simplesmente diz isso sem rodeios. Mas a verdade seja dita, Tivin não está tão insultado quanto pensaria. Depois de tudo que ele teve que lidar, a franqueza de Axel Baratheon é bastante refrescante, mesmo que ainda seja um pouco enfurecedora. A coroa devia à casa Lannister 3 milhões de dragões de ouro neste momento. Tivin sempre considerou os numerosos empréstimos que compunham essa soma como um investimento, é claro. Se Joffrey ou Tommen tivessem sido os que se sentaram no trono de ferro após seu pai, ele teria sido pago de volta e não apenas em ouro. Mas agora ele estava aqui, sendo extorquido da maior parte desse investimento, tudo porque sabiam que ele estava desesperado. Ele estava basicamente tendo sua filha vendida de volta por uma quantia principesca. A mesma quantia de dragões que ele havia oferecido a algumas das casas menores por seu aço valeriano ancestral, apenas para ser veementemente recusado. Antes que Tivin possa decidir como responder, no entanto, Axel continua.
Fiquei triste ao saber de todos aqueles sabotadores com os quais você lidou nas terras ocidentais, Lord Lannister. Fico feliz que seus vassalos desleais não o impediram de finalmente chegar a Porto Real depois de todo esse tempo. Claro, se o problema persistir mesmo agora, eu ficaria feliz em ir resolver isso eu mesmo a qualquer momento. Ah, agora Tywin começa a entender. Talvez ele tenha subestimado o jovem Axel Baratheon. Não se trata apenas de lhe vender Cersei de volta. Isso também era sobre a aposta que ele havia feito durante este conflito mais recente. Isso era sobre puni-lo. Muito bem. Ele não esqueceria isso, mas agora não era como se ele tivesse muita escolha, exceto aceitar a derrota. Olhando o rei diretamente nos olhos, Tywin inclina a cabeça para mostrar que entende. Mesmo assim, ele não consegue evitar estender a mão para um pouco mais do que lhe foi oferecido. Eu perdoarei 2/3 da dívida da coroa para com minha casa, bem como farei com que o último terço da dívida pare de acumular juros, em troca de ter Cersei e Myrcella entregues a mim. Não. Foi um tiro no escuro, mas Tywin ainda tem que admitir que está um tanto surpreso com a rapidez com que a oferta é rejeitada. Axel parece bastante impassível ao fazê-lo também. Você receberá Cersei em troca de tudo isso, mas Myrcella é uma Baratheon. Ela irá para a Ponta Tempestade, onde será criada e educada ao lado de Shireen Baratheon. Tywin franze a testa e tenta uma tática diferente. Será mais fácil manter Cersei sob controle se sua filha estiver por perto. Mas Axel não está aceitando. Minha decisão é final. O ódio de Cersei por todas as coisas Baratheon me faz questionar se até Myrcella estaria segura perto dela neste momento. Não arriscarei minha meia-irmã à loucura daquela mulher. Você já apostou sua honra em ser capaz de mantê-la sob controle. Se você não acha que pode fazê-lo sem a ajuda de Myrcella, então diga a palavra e ela será enviada para as irmãs silenciosas. Eles o tinham na mão e sabiam disso. Tywin sabia que poderia controlar Cersei mesmo sem a presença de Myrcella. Mas Myrcella era uma Lannister tanto quanto era uma Baratheon, e uma princesa além disso. Ela abriria tantas outras opções para ele. É por isso que era tão enfurecedor que Cersei tivesse ignorado suas ordens originais no início de tudo isso. Muito bem, mas devo exigir que alguns bons homens Lannister sejam autorizados a viajar para a Ponta Tempestade para complementar sua guarda de honra. Afinal, ela não é apenas uma princesa Baratheon, mas também uma Lannister. O rei hesita por um momento, antes de finalmente anuir. Tywin apenas aceita que é o melhor que ele vai conseguir por agora. Ele havia corrido um risco calculado quando decidiu reter seus exércitos e permitir que Renly sitiasse Porto Real. Não valeu a pena, mas para ser justo, como ele poderia ter previsto o julgamento pelo Sete? Todos os seus planos de como tirar o máximo proveito da guerra se desfizeram no momento em que Axel e Renly lidaram com as coisas através de ritos tão antigos. E então sua filha tola simplesmente teve que ir e piorar tudo ainda mais. Era frustrante, mas não havia mais nada a ser feito. Dito isso, ao ser dispensado da presença do rei, Tywin já está contemplando seus próximos movimentos. O sangue Lannister pode não se sentar no trono de ferro em sua vida, mas no final tudo isso foi meramente um revés. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 31. Axel senta-se no trono de ferro batucando distraidamente a rosetoro, embainhada contra o joelho enquanto o arauto anuncia a cada um dos lordes das grandes casas antes que eles venham jurar fidelidade a ele diretamente. Estava mais do que um pouco atrasado, mas era assim que as coisas aconteciam às vezes. Francamente, o fato de 6 dos 7 chefes das grandes casas dos 7 reinos estarem todos na sala do trono ao mesmo tempo era por si só um acontecimento. Lord Tywin Lannister vem primeiro, um pequeno prêmio de consolação depois de quão mal Axel e Jon o haviam drenado há poucos dias. Depois dele está Lord Eddard Stark, um homem de aparência um tanto sombria que deveria ter sido o melhor amigo de seu pai antigamente. O próximo, seguindo o Protetor do Norte, é Lord Edmure Tully das Terras Fluviais. Ele é mais jovem que os outros, mas ainda mais velho que Axel. Na verdade, Axel ainda se lembrava de quando o velho Oster Tully havia morrido alguns anos atrás, resultando na ascensão de Edmure. Finalmente, por último e certamente o menos importante, é Mace Tyrell. O Lorde Protetor recebe a recepção mais fria da corte de Axel, algo que mesmo um bufão como ele não pode deixar de notar. Sua posição no final da fila, apesar de estar em Porto Real há mais tempo do que os 4 lordes das grandes casas, também não foi um erro. Tywin Lannister pode escapar desta visita à capital com apenas uma leve mácula em sua reputação. Mas Mace Tyrell estava efetivamente em prisão domiciliar até que sua mãe chegasse para tomar seu lugar ao lado de sua neta. Só então, uma vez que Lady Olenna e Lady Margaery estivessem ambas seguras na Fortaleza Vermelha, Mace seria autorizado a retornar às suas terras e começar a pagar sua penitência à coroa por sua tolice. E todos sabiam disso também. Enquanto isso, Jon e Stannis há muito haviam jurado seus juramentos pessoalmente, então, com Mace terminado, esse é o fim dos lordes das grandes casas. Tecnicamente, Balon Greyjoy também deveria ter vindo para Porto Real a esta altura, mas as Ilhas de Ferro eram notoriamente espinhosas e isolacionistas. Jon garantiu a Axel que, contanto que os Homens de Ferro não estivessem invadindo abertamente a costa de Westeros, era melhor ignorá-los. Com base em tudo que ele tinha ouvido sobre eles, Axel estava inclinado a concordar. Claro, isso não significa que acabou. Uma vez que os 4 lordes das grandes casas terminam, seus lordes vassalos que fizeram a jornada com eles vêm em seguida. Estes não têm seus próprios anúncios pelo menos, mas ainda há uma fila que se estende pelas malditas portas da sala do trono, enquanto cada um deles se aproxima.
Faz uma reverência profunda e se move para o lado, assim como aconteceu após a coroação original de Axel. É tudo tão tedioso e chato, mas Axel estava rapidamente descobrindo que governar poderia ser muito tedioso e chato, especialmente em tempos de paz. Isso não quer dizer que ele necessariamente queira a guerra de volta. Não quando isso resultou na fome dos plebeus de Porto Real e quase terminou no derramamento de sangue de dezenas de milhares de homens lutando fora da capital. Mas mesmo assim, ele se pega se ajeitando no trono de ferro, imaginando por quanto tempo tudo isso pode demorar. Pelo menos a maldita coisa não pode cortá-lo como, supostamente, cortou muitos de seus predecessores. É desconfortável para caramba, mas não doloroso. Pelo menos não para alguém como ele. O que parecem ser horas depois, Axel finalmente escapou da sala do trono e do desfile interminável de nobres se curvando para ele, um após o outro. Ele pensou que tinha tido o suficiente disso após sua coroação. Mas acontece que o final de uma quase guerra é o momento perfeito para um bando da nobreza de Westeros terminar a jornada que já estavam fazendo para Porto Real e fazer todos os seus votos de fidelidade ao mesmo tempo. Ele está brincando com a espada de aço valeriano novamente quando Jon entra, fazendo com que sua mão imediatamente suspire e balance a cabeça. Você pode, por favor, parar de se cortar com essa coisa, Axel? É um hábito desagradável, não importa o quão rápido ou completamente você se cure. Olhando para cima, Axel levanta uma sobrancelha. Então ele coloca a mão na mesa com a palma para cima, e desce o aço valeriano sobre ela, ali mesmo. Os olhos de Jon se arregalam, e ele dá um passo à frente, um grito abortado irrompendo de seus lábios. Não. E então ele vê que, embora o sangue ainda escorra, a espada não partiu a mão de Axel em duas como deveria. Em vez disso, Axel limpa o sangue com um pano e mostra a Jon que o corte em sua palma já está cicatrizando, mesmo enquanto ele guarda o aço valeriano. Esse hábito desagradável, como você chama, tinha um propósito, Jon. Percebi há um tempo que não estava cortando com tanta facilidade ou tão profundamente. Então eu continuei. E os resultados falam por si, eu diria. Nem mesmo o aço valeriano corta tão profundamente mais. Axel sorri e balança a cabeça. Assim parece. Acho que estou me acostumando? Seu sorriso desaparece no final, substituído por uma carranca contemplativa. Honestamente, ele não entende exatamente como seu corpo funciona. Jon, suspirando, balança a cabeça enquanto se aproxima e se senta, parecendo cansado por um momento. Isso é bastante anormal, eu temo. Eu nunca ouvi falar de um homem que pudesse se cortar em qualquer tipo de aço e eventualmente desenvolver pele impermeável. Mas então, eu também nunca ouvi falar de um homem que é naturalmente impermeável ao aço forjado em castelo em primeiro lugar. Suponho que não deveria me surpreender que você seja capaz de se tornar resistente ao aço valeriano também. Mas surpreende. Axel morde o lábio inferior, sentindo-se envergonhado e vulnerável por um momento. Obrigado por aturar minha estranheza, Jon. Bufando, Jon estende a mão e a coloca sobre a de Axel enquanto sorri ironicamente. É o meu maior prazer, meu rei. Sua estranheza lhe rendeu o julgamento e salvou o reino de uma guerra sangrenta, afinal. E pelo que sabemos, os 7 realmente o abençoaram. Quem pode dizer o contrário, certo? Certo. Axel riu um pouco disso. Quem pode dizer o contrário? Não o alto septão que tem pregado sobre como os 7 estão mais presentes hoje do que estiveram desde a época da conquista de Aegon. Tudo por causa da vitória de Axel no julgamento. Tanto o público em geral quanto a fé estão aceitando isso pelo que ele ouviu. Suas visitas diárias ao grande septo deixaram o mais devoto muito, muito feliz. O olhar de Jon se move para a lâmina ondulada nas mãos de Axel e ele resmunga. Você vai precisar renomear essa coisa. Rosetoro é distintamente sem inspiração, e não é realmente certo para você também. Axel inclina a cabeça em reconhecimento, mesmo enquanto ele também inspeciona a espada de aço valeriano por um longo momento. Ainda não tem ideia de onde Rei a conseguiu em primeiro lugar? Suspirando, Jon balança a cabeça. Posso confirmar sem sombra de dúvida que não há ninguém em Westeros sentindo falta de sua espada ancestral. Teríamos ouvido falar disso a esta altura. E isso significa que Henry ou a encontrou debaixo de uma pedra ou enterrada em algum túmulo há muito esquecido, ou a conseguiu em Essos. De qualquer forma, ele não está falando, já que você decidiu não o colocar sob tortura. O nariz de Axel se enruga instintivamente com isso. Talvez tenha sido fraqueza dele ou algo assim. Mas ele simplesmente não gostava da ideia de tortura. Mesmo que fosse seu tio traidor. Se fosse mais importante, ele poderia ter suportado. Mas a verdade era que contanto que ninguém estivesse se apresentando para dizer que Henry roubou a maldita coisa deles, Axel não se importava de onde ele conseguiu o aço valeriano. Era dele agora e era tudo o que importava. Quanto ao assunto de renomeá-la, Axel estava pensando nisso há bastante tempo. Rosetoro era, afinal, um nome bastante pobre, considerando tudo. Eu tive algumas ideias para isso. Mas acho que me decidi por uma em particular. Eu queria prestar homenagem ao meu passado, respeitando a casa à qual agora pertenço. Diga-me, o que você acha de coração de pedra? Sua mão do rei fica em silêncio por um momento em consideração antes de finalmente assentir. Pedra para remeter às suas raízes como um bastardo do vale e coração para veado? Eu acho que é um nome bom e forte, Axel. Um nome digno. Axel pensa por mais um momento, ainda olhando para a lâmina. Então, ele toma sua decisão. Não é do tipo que se incomoda em se preocupar com isso por mais tempo do que o necessário. Então é assim que será chamada. Coração de pedra. Jon inclina a cabeça, mesmo enquanto Axel embainha a espada e a coloca de lado. Olhando para sua mão, ele levanta uma sobrancelha. Imagino que você não veio aqui para falar sobre nomes de espadas comigo, Jon. Que outro assunto trouxe a mim hoje? Sorriso de desculpas, o Lorde do Vale se recosta na cadeira. O negócio do matrimônio, eu temo.
Axel tinha, de certa forma sabia que isso estava por vir. Era uma questão que foi arquivada enquanto Henley estava fazendo o papel de bobo e jogando o maldito reino no caos, mas isso apenas significava que era uma questão ainda maior agora do que tinha sido antes. Na verdade, era talvez a maior questão que um rei poderia enfrentar. Sucessão. No momento, Santanis era seu herdeiro porque Axel não tinha filhos. Até que ele tivesse um filho, Santanis se tornaria rei dos 7 reinos se ele morresse. Agora, obviamente, Axel não tinha intenções de morrer tão cedo, mas como Jon lhe havia explicado, a confiança de seus lords e até mesmo dos próprios plebeus certamente se deterioraria se ele permanecesse sem esposa e filhos por muito tempo. Para ser justo, não era como se Axel fosse contra a ideia. Desde que Cersei tentou matá-lo, ele realmente começou a ficar um pouco reprimido até. Fazia semanas que ele não se deitava com uma mulher, onde antes ele e a rainha viúva estavam nisso dia sim, dia não. Parecendo interpretar mal seu silêncio, Jon se inclina para a frente. Eu sei que você pode não estar animado com a perspectiva, mas você precisa de uma rainha, Axel. Depois de como Robert e os príncipes morreram, o reino precisa da segurança de uma linha de sucessão adequada agora mais do que nunca. Com Rhaelle resolvido, esta tem que ser nossa maior prioridade. Axel apenas ri. Eu entendo, Jon. E concordo. Embora eu também ache que a dívida tem igual prioridade como arranjar uma esposa. Jon solta um suspiro cansado com essas palavras, mesmo enquanto ele balança a cabeça em concordância solene. Quando Jon disse a Axel em quanta dívida Robert os havia colocado, Axel ficou pasmo. Como um rei, mesmo com mais de 20 anos para fazê-lo, conseguiu gastar 6 milhões de dragões de ouro. Em tempos de paz, nada menos. Inferno. O total gasto era na verdade mais do que aqueles já impressionantes 6 milhões também porque eles ainda estavam arrecadando impostos de todos os 7 reinos durante esse tempo. Os 6 milhões de dívida representavam o quanto eles ainda deviam depois de arrecadar mais de 20 anos de impostos reais. Desgraçado. Felizmente, eles conseguiram eliminar parte dessa dívida pressionando um Tywin Lannister desesperado. Mas com milhões ainda devidos ao Banco de Ferro de Bravos, juntamente com dezenas de outros credores menores, Axel nem tinha certeza se conseguiria pagar o resto em sua vida. Tudo o que ele podia fazer era ter uma vantagem sobre o problema para o bem de seus filhos, na verdade. Eu concordo completamente, Axel. A dívida. Faremos tudo o que pudermos para aliviar o fardo sobre a coroa ao longo dos próximos anos. Agradeço seu senso de frugalidade. Axel apenas zomba disso, balançando a cabeça. Então, ele volta para o outro assunto em questão. Certo então. Uma esposa. Eu tenho uma condição, Jon. Uma importante. Sua mão levanta uma sobrancelha para ele e Axel se prepara para uma briga, sabendo muito bem que está prestes a pedir algo fora do normal. Eu quero uma mulher, Jon, da minha idade ou mais velha. Eu não quero alguma garota donzela que mal floresceu ou algo assim. Eu quero alguém como Margaery Tyrell. Uma mulher adulta e confortável em seu corpo. Jon empalidece com seu exemplo e esfrega a ponta do nariz por um momento. Axel, por favor, me diga que você sabe que não pode se casar com Margaery Tyrell. Ela é uma protegida da Fortaleza Vermelha, uma refém contra qualquer outra má conduta da Campina. Ela não é uma candidata a casamento aceitável. Revirando os olhos, Axel dispensa Jon com um gesto. Eu sei, Jon, eu sei. Ela foi um exemplo. Qualquer pessoa muito mais jovem do que ela está fora dos limites. Eu nem quero ouvir sobre elas. Isso limitará enormemente o número de potenciais noivas, meu rei. Especialmente se quisermos ter certeza de que sua esposa chegue à cama com sua virgindade ainda intacta. Zombando, Axel balança a cabeça. Eu não me importo com esse tipo de coisa. Jon lhe dá um olhar de sofrimento. Você deveria, Axel. A nobreza vai. Até mesmo os plebeus vão. E a fé certamente faria. Precisa haver pelo menos uma aparência de decoro. A menção da fé faz Axel fazer uma careta. Mas ele não está disposto a recuar nisso. Ele tem 2 razões, na verdade. Em primeiro lugar, Cersei tinha sido divertida na cama, apesar de ter se revelado louca. Ele descobriu que tinha um gosto por uma mulher mais velha e experiente como ela. Mas casar com alguém da idade de Cersei era, claro, fora de questão. Daí este compromisso. Em segundo lugar, no entanto, Axel estava preocupado se sua futura esposa seria capaz de lidar com ele ou não. Mesmo que ele tivesse que moderar sua força, não importa o que ele ainda quer uma mulher que possa pelo menos tentar enfrentá-lo, não uma garota que não saiba o que fazer. E ele quer uma mulher que seja capaz de lidar com o parto também. Com tudo isso em mente, Axel dá a Jon um olhar determinado. Faça funcionar, Jon. Soltando um suspiro, Jon fica em silêncio pensando por um momento. Finalmente, ele faz uma careta e assente. Consigo pensar em 2 possibilidades no momento. Mulheres de pedigree bom o suficiente que também se encaixam em suas estipulações. Lady Sansa Stark de Winterfell e Princesa Arianne Martell de Lança Solar. Axel se anima. Ele ouviu falar de ambas as mulheres e de sua beleza também. Perfeito. Vamos trazê-las para Porto Real e ver se somos compatíveis então. Mas sua mão apenas lhe dá outro olhar de sofrimento. Não será tão simples assim, meu rei. Capítulo 32. Nada de bom jamais veio de Starks viajando para o sul. Essa era uma máxima pela qual Ned Stark, Lorde de Winterfell, vivia há mais de 20 anos. Seu irmão havia ido para o sul e sido jogado nas celas negras por isso. Seu pai havia ido para o sul e sido morto junto com seu irmão. Sua irmã havia morrido de parto em uma torre solitária em Dorne.
Os únicos Starks a sobreviver ao reinado do Rei Louco e à rebelião de Robert foram Ned e Benjen. E dos dois, Ned foi o único a ir para o sul e voltar para contar a história. Mas mesmo ele não podia dizer que tinha escapado ileso. Entre a visão dos filhos mortos de Elia Martell e Lyanna deitada em uma poça do próprio sangue na cama de parto, Ned teve mais do que combustível suficiente para seus pesadelos ao longo dos anos. E no entanto, aqui estava ele novamente em Porto Real. O dever superava a superstição no final das contas, e como Lorde Paramount do Norte, era seu dever atender ao chamado de seu rei quando ele chegava. Não importa quem fosse esse rei. Isso não o deixava menos aliviado que tudo tivesse terminado de forma tão limpa, no entanto. Os exércitos combinados do norte, terras fluviais e vale tinham acabado de passar por Darry quando a carta falando do julgamento do Sete e da vitória de Axel Baratheon sobre Rhaely os alcançou. Assim a guerra acabou. Talvez outros estivessem chateados com isso. Ned sabia que Edmure, por exemplo, como Lorde Paramount mais jovem, pensava em se destacar na guerra que se aproximava. Ele e dezenas de outros jovens tolos, todos ansiosos por derramamento de sangue e glória. Mas Ned estava velho demais para esse tipo de coisa. No final, ele estava apenas grato por tudo ter terminado sem custar a vida de muitos homens. No final, o total de baixas da guerra de Rhaely havia sido de apenas um punhado de homens, com o próprio Rhaely sendo autorizado a tomar o preto em vez de ter sua cabeça cortada. Uma vez que souberam que seus exércitos completos não eram mais necessários, enviar a maioria dos homens para casa foi prudente, é claro. Ned seguiu em frente, no entanto, com Lord Edmure ao seu lado, bem como seus senhores vassalos e algumas centenas de cavaleiros cada. Eles certamente chegaram a Porto Real mais rapidamente sem tantas pessoas os atrasando. A partir daí, Ned finalmente teve a oportunidade de colocar os olhos em seu novo rei pela primeira vez, bem como jurar seus juramentos de fidelidade à coroa pessoalmente. Axel Baratheon lembrava muito de como Robert havia sido quando eram mais jovens. Com bem mais de 1,80 m, o jovem rei tinha uma figura imponente, assim como seu pai, e pelo que se ouve, ele tinha sido um guerreiro bastante arrojado durante o julgamento do Sete também. Eles estavam dizendo que Axel foi abençoado pelos próprios Sete, que ele não podia perder porque eles não permitiriam. Os rumores mais fantasiosos até afirmavam que Axel era um avatar do Sete. Eles diziam que ele havia matado sozinho a multidão de cavaleiros que representavam a primeira tentativa de Rhaely contra sua vida na Estrada do Rei. Além disso, alegavam que ele havia sobrevivido ao que deveria ter sido um golpe letal do Cavaleiro das Flores durante o julgamento, apenas para vencer tudo. Como seguidor dos deuses antigos, Ned se sentia cético em relação a todas essas alegações. Mas ele não podia negar que Axel era um rapaz forte e bonito. O que era precisamente porque ele desejava ter conseguido sair de Porto Real e voltar para o norte antes que Jon pudesse encurralá-lo para esta reunião. Infelizmente, mesmo depois de todo esse tempo, o Lorde do Ninho da Águia conhecia Ned muito bem. E assim, o Lorde Paramount do Norte se encontra sentado no escritório de Jon dentro da Torre da Mão, esperando que o outro homem vá direto ao assunto. Obrigado por concordar em se encontrar comigo, Ned, especialmente porque tenho certeza que você sabe o que vou lhe pedir. Suspirando, Ned balança a cabeça. Eu não ia te desprezar, Jon, mas duvido que você goste da minha resposta. Ainda assim, pergunte. A mão do rei suspira de volta, se recompondo por um momento. Engraçado, Ned se sente mais velho a cada ano que passa. Mas isso torna Jon Arryn positivamente antigo em comparação. É óbvio que os anos como mão de Robert não foram inteiramente gentis com o homem, embora pelo menos ele não tenha tido que sobreviver à vida difícil do norte ao mesmo tempo. O rei precisa de uma rainha, Ned. Claro que sim. Ele era um jovem rei mal entronizado. Ele não tinha esposa e nem herdeiros. Até que houvesse uma rainha e até que ela tivesse tido pelo menos um filho, o reino não estaria seguro. E isso deixava todos nervosos, especialmente dado o que havia acontecido com Robert e seus filhos. A linha de sucessão estava segura em um momento e completamente derrubada no outro. Então as coisas degeneraram a partir daí graças à ganância de Rhaely. Embora estivesse um pouco melhor agora que Rhaely estava indo para a muralha e Santanis era o sucessor claro, ainda estava longe do ideal. Assim como havia sido na época em que Robert era recém-feito rei e Santanis era o seu herdeiro. Dito isso, há muitas opções para o rei se casar sem voltar seus olhos para o norte em Winterfell, Jon. A mão do rei faz uma careta e balança a cabeça. Receio que isso não seja totalmente verdade. Axel não está disposto a se casar com nenhuma mulher muito mais jovem do que ele. Suas palavras exatas foram que ele não quer uma donzela que mal floresceu. Dado que ele é o rei e sua rainha precisa ter um certo pedigree, isso reduz consideravelmente a quantidade de opções. Reduziria sim. Por um lado, Ned pode honestamente respeitar e até apreciar Axel por estabelecer tal critério. Sempre o incomodou a rapidez com que casavam donzelas jovens, apesar de ser tradição. De certa forma, ele e Catelyn tinham se saído tão bem precisamente porque tinham a mesma idade. E isso foi apenas porque Brandon era o pretendente inicial de Catelyn. Mas a quantidade de histórias que Ned tinha ouvido de mulheres extremamente jovens morrendo no parto o havia deixado cauteloso com a prática de casar suas filhas muito cedo. E essa tinha sido uma das muitas desculpas que ele usará quando Robert veio bater a porta anos e anos atrás. O rei, seu velho amigo, nunca tinha ido até Winterfell, é claro. Felizmente. Mas as cartas começaram quando Sansa e Joffrey ainda eram bastante jovens. Cartas insinuando a possibilidade de um noivado entre seus filhos, para unir suas casas. Robert queria que Ned enviasse sua filha para o sul, para ser esposa de seu herdeiro e um dia rainha dos 7 reinos. E Ned havia recuado.
ele havia recuado muito. Não foi apenas por causa da idade de Sansa, no entanto. Nem era seu medo supersticioso do que poderia acontecer com qualquer Stark que se aventurasse para o sul. A verdade é que Ned realmente havia considerado a proposta de Robert quando ela chegou pela primeira vez, e então ele havia procurado esclarecimentos independentes sobre algumas coisas. Não do homem sentado à sua frente agora, mesmo que essa pudesse ter sido a escolha óbvia. Não como mão de Robert, Ned não sabia se podia confiar em Jon para ser particularmente imparcial. Em vez disso, Catelyn havia sugerido que ela poderia escrever para sua irmã e para Lord Petyr Baelys, um velho amigo dela que se tornou mestre da moeda no pequeno conselho de Robert. Através deles, ele e Catelyn acharam que teriam uma versão não adulterada das coisas. E o que lhes foi dito por Lysa e Petyr, bem, certamente afastou Ned da ideia. Alegadamente, Robert havia se tornado um beberrão, comilão e mulherengo gordo. Enquanto isso, seu filho mais velho, Joffrey, o mesmo jovem com quem ele queria que Sansa se casasse, era aparentemente uma criatura cruel, vaidosa e sádica que aterrorizava tanto a equipe de serviço da Fortaleza Vermelha quanto seus próprios irmãos. Quando Ned colocou essas acusações em uma carta para Jon e perguntou diretamente se eram verdadeiras, a mão do rei fez o possível para equivocar em sua resposta, mas ele não foi capaz de negar adequadamente sequer uma das alegações. Foi então que Ned decidiu que Sansa e Joffrey nunca se casariam, não importa o quanto Robert quisesse que isso acontecesse. Não a menos que Robert viesse até Winterfell e fizesse disso uma ordem direta de seu rei, de qualquer maneira. Infelizmente, pela mesma razão, Ned não foi capaz de casar Sansa com nenhum de seus vassalos também, porque fazê-lo seria visto como um insulto à coroa quando as negociações para sua mão em casamento ainda estavam em andamento. Mas agora Robert se foi. Joffrey também. Ned pensou que talvez Sansa estivesse livre agora e já havia começado a montar uma lista de candidatos para oferecer sua mão. Mas, infelizmente, parecia que ele tinha sido otimista demais no final. Mesmo assim, Jon e Starks não se dão bem no sul. Sansa pertence ao norte. Eu não posso simplesmente noivá-la aleatoriamente quando tudo que eu deveria estar aqui é para dobrar o joelho. Longe de parecer desapontado, Jon na verdade se anima um pouco, o homem mais velho se inclinando para a frente e juntando os dedos envelhecidos. Ah, mas é exatamente isso, Ned. Nosso novo rei, ele foi criado como um bastardo. Ele ainda está aprendendo muito sobre o que significa ser rei. E mais do que isso, ele ainda está desenvolvendo suas próprias interpretações também. Ele não quer apenas uma mulher em idade com ele. Ele quer uma mulher que o queira de volta. Ned franze a testa em confusão, sem ter certeza do que Jon quer dizer. Felizmente ele elabora. Não estamos pedindo o noivado neste exato momento. Estamos apenas pedindo para você mandar chamá-la. Faça com que ela venha para o sul, para Porto Real, apenas para uma visita. Fique todo o tempo que ela estiver aqui se quiser ter certeza de que ela está feliz e segura. Deixe ela e Axel se encontrarem. Deixe-os ver por si mesmo se eles se dão bem ou não. Isso é tudo que o rei está pedindo, Ned. Que coisa estranha. Para alguém que foi criado como nobre durante toda a sua vida, e que literalmente colocou seu próprio amor antes do dever. Ned estaria mentindo se dissesse que a ideia não o atraía de certa forma, mesmo que soasse como uma fantasia em vez de algo baseado na realidade. Mas então, isso era parte de ser rei dos 7 reinos, não era? Você às vezes transformava a fantasia em realidade, se quisesse. Ainda assim, Ned tinha um problema, porque ele sabia muito bem que mesmo que ele não acreditasse que ela deveria ir para o sul, nem Sansa nem sua mãe realmente concordariam com ele. Sansa era tanto uma Tully quanto uma Stark, e ela tendia mais para o Sete do que para os deuses antigos. Ela saltaria com a chance de vir para o sul e potencialmente se tornar rainha de Axel. E com Robert e Joffrey fora de cena, Catelyn saltaria também. Ele hesita, e Jon sente fraqueza. Por favor, Ned, você estaria me fazendo um favor, se nada mais. A única outra escolha razoável em todo Westeros, dadas as condições de Axel, seria a princesa Arianne Martell de Dorne. Eu já enviei a carta para a Lança Solar, mas você e eu sabemos que é improvável que o príncipe Doran sequer a leia, muito menos lhe dê atenção. Sim, Dorne ainda estava bastante zangada com o que havia acontecido com a pobre Elia e seus filhos. Francamente, eles tinham todo o direito de estar. E embora grande parte dessa raiva fosse direcionada à casa Lannister, uma parte não pequena também era direcionada à casa Baratheon por não ter feito nada a respeito depois do fato. Se você me recusar aqui e não tivermos resposta de Dorne, então nossas opções ficam bastante escassas. A Margaery Tyrell, e embora eu goste de pensar que Axel nunca a escolheria, ela é muito bonita e muito presente na Fortaleza Vermelha. Não preciso lhe dizer o quanto eu não quero que ele se case com aquela mulher, mesmo que ela e Renly nunca tenham realmente consumado seu casamento. Ned se encolhe. Não, isso não seria bom. Além dela, as únicas outras opções seriam Asha Greyjoy ou procurar em Essos. E embora os Targaryen às vezes procurassem uma noiva com sangue valeriano de Volantis ou de uma das outras cidades livres, eu preferiria não recorrer a isso tão cedo na dinastia da casa Baratheon. Não quando tais coisas frequentemente vêm com laços com a escravidão. Droga, Jon estava o vencendo e ele provavelmente sabia disso também. Ned se sente como se tivesse 20 anos novamente enquanto a mão do rei expõe tudo para ele. Jon sempre soube como lidar com ele e Robert, assim como sabia que cada um deles precisava ser tratado de maneiras muito diferentes. Com Robert, era uma questão de dar e receber. Você tinha que recompensá-lo quando ele ia bem e puni-lo quando ele errava. Ele não respondia à conversa, apenas à ação e reação. Mas Ned, Jon sempre soube que podia simplesmente conversar com Ned, explicando as coisas para ele e apresentando os fatos. Mesmo desde jovem, Ned estava disposto a ouvir quando o Lorde do Ninho da Águia lhe dizia o que precisava acontecer e por que precisava acontecer. E como eram homens muito semelhantes no final das contas, ele frequentemente se via concordando com Jon quando terminavam de conversar. Como agora.
Mais uma vez, seu senso de dever está superando a superstição. O reino precisa de estabilidade. E se Sansa pudesse ser a opção viável que não resultasse em calamidade, então Ned devia seus votos de fidelidade tentar fazer isso acontecer. Além disso, você pode me prometer que ela terá uma escolha, Jon? Se eles não forem compatíveis, ela terá permissão para dizer não? É isso que você está oferecendo, certo? Jon parece aliviado mesmo enquanto acena com a cabeça. Sim, Axel é um bom homem, Ned, e será um excelente rei agora que essa bagunça com Rhaelle acabou. Ele tem toda a força de Robert e nenhuma de suas falhas. Ned levanta uma sobrancelha para isso, antes de soltar um raro bufar desdenhoso. Não precisa exagerar agora, Jon. Eu mandarei chamar Sansa. E admitidamente provavelmente não ficarei em Porto Real. Em vez disso, conhecendo Catelyn, serão as duas que virão para cá para que Sansa e Axel possam se encontrar. Mas eu manterei em sua promessa da mesma forma. Será a escolha dela. Jon coloca a mão no peito e acena com a cabeça novamente, desta vez mais enfaticamente. Pela minha honra, eu juro. Com isso, Ned se permite relaxar um pouco, mesmo que duvide muito que Sansa escolha qualquer coisa além de se tornar rainha de Axel, dada a menor chance. Pelo menos sempre havia a possibilidade de que o próprio Axel não achasse Sansa seu tipo. Ela pode ser mais velha do que a maioria das donzelas a esta altura, mas ainda era bastante protegida, afinal. Só o tempo diria no final. Capítulo 33. Havia vantagens e desvantagens em lidar com Rhaelle por meio do julgamento e, em seguida, receber tantos lordes em Porto Real ao mesmo tempo. Mas a maior vantagem de todas tinha que ser o fato de que eles trouxeram apenas seus melhores cavaleiros e guerreiros com eles o resto do caminho até a cidade. Isso significava sangue novo para Axel treinar no pátio de treinamento da Fortaleza Vermelha. Dado que ele ainda estava caçando um cavaleiro para preencher o 7º e último lugar em sua guarda real, o jovem rei se viu lutando contra homens dia após dia para testar sua coragem. Mas ele tinha que admitir. Tinha certeza de que havia encontrado seu favorito. Volte aqui, seu merda. Rindo, Axel desvia dos golpes cada vez mais frustrados de Sandor Clegane, mesmo enquanto ele dispensa a guarda real próxima de intervir na luta. Havia muitos homens no pátio prontos para discordar do desrespeito flagrante do cão para com o rei, mas com Axel rindo como se não fosse nada, nenhum deles podia justificar dar o primeiro passo. Em vez disso, eles tinham que se contentar em apreciar a visão de Clegane sendo posto à prova enquanto Axel dançava ao redor dele, dando-lhe uma série de toques de amor aqui e ali com uma espada sem corte enquanto, ao mesmo tempo, desviava facilmente dos golpes desesperados do homem queimado. Sandor Clegane era uma figura interessante. Primeiro, ele vinha das terras ocidentais, tornando Tywin Lannister seu suzerano. Segundo, ele era irmão do muito mais famoso Gregor Clegane, a montanha que cavalga. E terceiro, ele mesmo nem era um cavaleiro, mas era um espadachim muito bom. No entanto, isso ainda não significava muito contra Axel, que a essa altura tinha que admitir que estava se exibindo um pouco. Dado que Clegane havia derrotado a maioria dos cavaleiros reais no pátio desde que chegou a Porto Real, todos estão muito felizes em ver seu rei dando uma surra nele. Mas todas as coisas boas chegam ao fim. Parando, o cão recua com um rosnado. Terminei. Há alguma irritação de alguns dos espectadores com isso, especialmente porque seu oponente é o rei. Você não pode simplesmente dizer ao rei que terminou, afinal. Mas Axel apenas para, sorrindo e acenando com a cabeça. Bem lutado, Clegane. O homem queimado bufa com desdém, balançando a cabeça enquanto o suor que escorre por sua testa pinga em seu rosto pesadamente cicatrizado. Isso não foi uma luta. Você chutou minha bunda, sua graça. Eu sei quando estou em desvantagem. Você é muito rápido para mim. Finalmente um dos cavaleiros que assistiam não consegue mais segurar a língua. Cuidado com suas palavras perto do rei, cão. Você faria bem em se lembrar do seu lugar. Clegane apenas lhe dá um olhar de olhos mortos, mesmo enquanto se endireita em toda a sua altura. O cavaleiro parece pronto para se irritar mais, mas Axel levanta a mão e o interrompe. Não há necessidade de vir em minha defesa, Sor. Não sou alguma donzela que não consegue lidar com algumas palavras duras. Seu sorriso alegre e atitude jovial desarmam a situação, fazendo com que o cavaleiro recuasse e o resto dos observadores risse às custas dele. Olhando ao redor do pátio de treinamento, Axel levanta uma sobrancelha. Sabe, tenho certeza de que este pátio é para mais do que apenas uma única luta entre dois homens. Todos vocês parecem estar bastante confortáveis parados e sem fazer nada. Isso acende um fogo em todos eles e logo, os homens se separam ou saem do pátio, como se tivessem um lugar para ir. Em apenas alguns momentos, o som de impactos de aço sem corte começa a ressoar pelo ar, fazendo Axel acenar em aprovação. Enquanto isso, o cão apenas bufa com desdém, seu tom mais baixo enquanto se aproxima. Gostaria que meu irmão estivesse aqui para lutar com você. Levantando uma sobrancelha para o outro homem, Axel inclina a cabeça para o lado. Ouvi muito sobre Sor Gregor. Tenho certeza de que uma luta entre nós seria um espetáculo para ser visto, com certeza. Ele mantém seu tom evasivo, embora Axel saiba, no fundo, que mesmo um homem tão grande quanto a montanha não seria páreo para ele. Gregor pode ser enorme, mas Axel tinha a força de 100 homens fluindo em suas veias. Não, você chutaria a bunda dele para cima e para baixo neste pátio. Ele não seria mais capaz de tocar em você do que eu. E isso seria maravilhoso, porque o filho da puta tem um temperamento tão grande quanto ele é alto. Ele o forçaria a abatê-lo como o cão que ele é, uma vez que ele tivesse sua bunda surrada. Axel levanta as duas sobrancelhas com isso. Seu irmão tentaria matar seu rei? As cicatrizes de queimadura em seu rosto tornam o sorriso que Sandor Clegane lhe dá bastante macabro na aparência. Sim. Os Lannisters não o mantêm por perto exatamente por sua inteligência, sua graça. Não, ele imaginava que não. Axel tinha ouvido muito sobre a montanha que cavalga. Nada de bom.
O homem era aparentemente o maior de toda Westeros, com alguns se perguntando se ele era meio gigante. Ele também era um monstro sedento de sangue, sendo o assassinato o menor de seus crimes. Se a montanha estivesse aqui na frente dele agora e estivesse realmente tentando tirar a vida de Axel, ele não acha que se incomodaria em se conter, independentemente do que o grande cavaleiro pudesse realmente fazer com ele ou não. Matá-lo só seria bom para o reino, por tudo que Axel sabia. Mas se Tywin estava sendo inteligente ou apenas sortudo, ele não trouxe Gregor Clegane com ele para Porto Real. Em vez disso, ele trouxe o irmão da montanha, e Sandor era um tipo de homem totalmente diferente do que a montanha era conhecida por ser. Sabe, estou com meia vontade de sagrá-lo cavaleiro e nomeá-lo para minha guarda real, Clegane. É a melhor divagação ociosa, e ainda assim as palavras de Axel têm mais efeito sobre o cão do que qualquer outra coisa que aconteceu até agora. Pela primeira vez desde que Axel conheceu Sandor Clegane, ele vê medo honesto nos olhos do outro homem. Ora, por que diabos você faria isso? Muitos homens melhores do que eu para a função, sua graça. Axel apenas zomba, tá? Você é a melhor luta que tive desde que deixei o vale, Clegane. E você nem é um cavaleiro. Isso não é totalmente verdade. Alguns dos parceiros de treino de Axel, agora guardas reais por direito próprio, são ainda melhores. Mas ele não se importa em contar uma pequena mentira, especialmente quando isso faz o cão se contorcer e franzir a testa. Eu não sou exatamente material para cavaleiro. Dando de ombros, Axel acena com a mão no ar em tom de desdém. Nem seu irmão, pelo que me disseram. E no entanto, todos ainda o chamam de Sor, não chamam? Sandor Clegane não parece saber o que dizer a isso. Axel estava principalmente brincando, mas estaria mentindo se alguma parte dele não estivesse tentada a levar isso adiante. A guarda real estava indo muito bem, com apenas Sortrans realmente diminuindo a qualidade neste momento. Ares Oakiar estava provando ser um lorde comandante decente e os outros 4 cavaleiros que lutaram ao seu lado no julgamento eram cada um guerreiros habilidosos por direito próprio. Mas aquele 7º assento vazio era um pouco problemático, uma questão a ser resolvida em segundo lugar apenas para o iminente casamento de Axel. Assim como o rei tinha que ter uma rainha e herdeiros para garantir a estabilidade do reino o mais rápido possível, a guarda real tinha que ter 7 cavaleiros. Era tradição, afinal. Infelizmente, ele percebe que Clegane não está precisamente interessado na ideia. Então ele não exigirá que o homem se ajoelhe para um sagramento neste exato momento. Na verdade, considere este seu aviso, Clegane. Fique por perto da Fortaleza Vermelha por muito tempo e eu provavelmente farei de você um cavaleiro em algum momento. Mesmo que apenas porque me sentirei mal por espancá-lo até ficar roxo muitas vezes. Se você tem tanto medo da responsabilidade, é melhor sair da cidade mais cedo ou mais tarde. O cão parece tão aliviado quanto suas cicatrizes faciais permitem, mesmo enquanto ele acena lentamente com a cabeça. Vou levar isso em consideração, Sua Majestade. Axel apenas o dispensa com uma risada, observando o homem sair por um momento antes de se virar e colocar sua própria espada de treino no suporte e sair do pátio também. No entanto, assim que ele sai da grama e pisa na pedra, ele encontra uma dupla inesperada, seus olhos se desviando entre elas enquanto ele para. Lady Margaery e Brienne de Tart. De fato, parada diante dele está a esposa malfadada de seu tio traidor Henry, e a mulher guerreira que havia lutado no julgamento do 7 como uma das chamadas guarda arco-íris de Henry. Axel não está tão surpreso com a presença de Lady Margaery na Fortaleza Vermelha, visto que ele a havia ordenado. Mas ele está surpreso ao ver Brienne ao lado dela, vestida com o que parece ser uma armadura de couro e armada com uma grande adaga que parece positivamente pequena em sua cintura. Brienne de Tart se encolhe com sua fala, seus olhos se estreitando e sua boca larga se achatando. Agora que ela não está mais blindada e suas feições não estão mais escondidas, Axel tem que admitir que ele meio que entende porque ela escolheu o caminho do guerreiro em vez de se casar com alguém. Ela não é exatamente o que ele considerava atraente. No entanto, como se em completo contraste com a aparência de Lady Brienne, Lady Margaery é exatamente o oposto. Ela é facilmente uma das mulheres mais bonitas que Axel já viu, superando até mesmo Cersei Lannister em beleza. E a julgar pela maneira como ela sorri para ele e pisca os olhos, ela também sabe disso. Sem perder o ritmo, a dama da casa Tyrell faz uma reverência diante dele, curvando a cabeça. Sua graça. Que surpresa agradável cruzar com o senhor. Espero que não estejamos interrompendo seu treinamento, no entanto. Axel murmura, tentando não se distrair muito com a maneira como o seio de Margaery balança para cima e para baixo com a reverência. Suspirando, ele balança a cabeça. Não, você não está interrompendo nada. Eu estava apenas seguindo em frente, na verdade. Margaery se anima com isso. O senhor está indo talvez para o Grande Septo por acaso? Lady Brienne e eu iríamos para lá em breve também, se o senhor desejasse viajar junto. Pescando, Axel começa a balançar a cabeça. Não, desculpe, antes de continuarmos, qual função você está exercendo aqui exatamente, Brienne de Tart? Ele tinha suas suspeitas, mas queria que fosse confirmado mesmo assim. Brienne se irrita com seu tom questionador, mas Margaery é toda sorrisos bonitos enquanto coloca a mão no braço de Brienne para acalmá-la. Lady Brienne aqui é apenas minha companheira, sua graça. Espero que esteja tudo bem. Eu sei que não tenho permissão para ter uma espada juramentada, é claro, considerando tudo. E realmente, o senhor tem sido tão misericordioso para comigo e para com a minha casa. Não há nada que eu possa justificar pedir ao senhor neste momento. Mas se lhe agrada, meu rei, eu imploraria para ser autorizada a manter Lady Brienne ao meu lado por sua companhia. Margaery abaixa a cabeça, projetando uma imagem perfeita de vergonha e arrependimento que Axel não compra por nem um segundo. Ele tinha certeza de que a bela jovem se arrependia do fato de terem perdido. E ela quase certamente se arrependia de que sua casa tivesse ligado sua fortuna a Henry. Por mais de uma razão, dados os rumores quase confirmados das predileções de seu tio.
mas ao mesmo tempo ele pode admirar a audácia. Margaery está certa de que ela não tem permissão para ter uma espada juramentada ou algo assim. Ela é uma refém por causa das ações de seu pai e nenhum cavaleiro Tyrell tem permissão para pisar na Fortaleza Vermelha depois de quão mal a casa Tyrell havia se ferrado. No entanto, Brienne de Tarth não é um cavaleiro. Ela nem é da Campina. Como ela acabou ligada à Lady Margaery quando veio de uma ilha na costa das Terras da Tempestade era algo que Axel estava um pouco curioso, mas ele também descobriu que não se importava tanto assim. Mais do que isso, ele simplesmente não estava incomodado com a presença da mulher guerreira, não importa o quão boa ela fosse com uma espada. Talvez um rei menor tivesse temido as intenções de Brienne depois de enfrentá-la em batalha, mas Axel não estava nem um pouco preocupado. Sorrindo e observando enquanto Brienne estreita os olhos para ele como se estivesse prestes a se atirar entre ele e Margaery, Axel finalmente acena com a cabeça. Está mais do que bom, Lady Margaery. Quem sou eu para ficar entre uma mulher e sua companheira? Quanto à sua oferta, receio que terei que recusar. Costumo visitar o grande septo de manhã cedo, assim que o sol está começando a nascer. Eu já fui hoje. Margaery pisca com isso, mas se ela sente alguma decepção, ela não deixa transparecer em suas belas feições. Então suponho que teremos que ver se nossos caminhos se cruzam em uma dessas manhãs, Sua Majestade. Ela sorri coquetemente para ele e Axel sente uma tensão em seus lombos. Sorrindo de volta, ele se despede e manda as duas mulheres seguirem seu caminho. Felizmente Margaery já havia se comprometido a elas deixarem a Fortaleza Vermelha, então foi fácil dispensá-las. Ela definitivamente apareceria durante uma sessão de oração em uma dessas manhãs, não é? Axel é lembrado mais uma vez que não teve ninguém para aquecer sua cama desde que Cersei enlouqueceu e tentou matá-lo. A presença de Lady Margaery na Fortaleza Vermelha certamente não estava ajudando as coisas. No entanto, Axel se recusou a ser como seu pai. Ele não iria começar a se prostituir, especialmente quando ele ainda nem tinha uma rainha. Não, ele simplesmente precisava se controlar. Além disso, Jon havia lhe dito que a conversa com Lord Stark havia sido um sucesso. Sansa Stark estava sendo enviada para que em breve Axel teria a oportunidade de conhecer a jovem e ver se eles eram compatíveis um com o outro. Da mesma forma, uma carta também havia sido enviada a Dorne, para ver se eles poderiam estar interessados em ter a princesa Arianne Martell vindo a Porto Real para uma visita. No entanto, Jon se apressou em dizer a Axel que isso era muito menos provável de realmente acontecer. Os dorneses eram notoriamente isolacionistas e ainda mais desde a rebelião de Robert. Mas estava tudo bem. Pelo menos eles tinham feito a oferta. Não havia mais nada a ser feito por parte deles depois disso. Bom. Continue assim. Grrrn, não me trate com condescendência. Não estou te ensinando. A não ser que você não queira mais que eu. Você calha a boca. Vamos continuar. Sansa Stark observa com um sorriso no rosto enquanto Arya e Jon treinam uma com o outro nas profundezas das catacumbas de Winterfell. É o melhor lugar para isso em toda Winterfell, especialmente depois que Arya foi pega praticando a sua esgrima um ano atrás no Bosque Sagrado. Curiosamente, teria havido um tempo em que Sansa teria se recusado a ver a sua irmã mais nova empunhando uma espada contra o seu irmão bastardo. Anos atrás, ela teria sido a primeira a fofocar sobre Arya e Jon, contando a sua mãe ou a Septã. Mas o tempo tem a sua maneira de mudar a opinião das coisas. Quanto mais os anos se passavam, mais Sansa crescia. Não apenas como mulher, mas como uma Stark. Ela também aceitou que Arya nunca seria a dama nobre perfeita como Sansa se esforçava para ser. Na verdade, ela amava Arya pela sua veia rebelde atualmente. Além disso, não era culpa de Jon ter nascido do jeito que nasceu. Se ela não odiava o seu pai por ter tido um bastardo, então fazia muito pouco sentido odiar Jon por ser esse bastardo. Isso era algo que parecia que a mãe de Sansa nunca tinha realmente entendido, e desde que ela chegou a essa realização, ela também chegou à conclusão de que a Lady de Winterfell estava longe de ser perfeita. Ela amava sua mãe, não a entendam mal, mas Sansa não se esforçava para ser como a sua mãe, não mais. Curiosamente, a partida de Jon anos atrás foi o ímpeto para todas aquelas diferentes realizações. O tio Benjen havia passado por Winterfell e Jon. Jon havia decidido do nada que iria embora com Benjen quando ele partisse novamente para a muralha, a fim de se juntar à patrulha da noite. Ou melhor, não foi do nada. Apenas parecia para Sansa na época porque ela não estava prestando atenção suficiente. Ela não tinha percebido o quanto o ódio da sua mãe por Jon o magoava. Ela não tinha percebido que Jon ansiava por escapar de Winterfell por anos antes daquele ponto. No final, a partida do seu irmão bastardo levou Sansa a perceber o quanto ela sentia falta de tê-lo em sua vida. E depois de pegar Arya chorando sozinha em um nicho um dia, isso também levou as duas irmãs a criarem um laço de uma forma que nunca haviam feito antes. Em última análise, foi Sansa quem mudou por causa do relacionamento delas. Porque Arya não precisava mudar, apesar do que a sua mãe e a Septã diziam. Ela estava perfeitamente bem do jeito que era. Felizmente, Jon costumava vir a Winterfell para visitar toda vez que Benjen vinha, com o tio o pegando como seu aprendiz direto ou algo assim. Sansa não entendia completamente. Tudo que ela sabia era que isso significava que Jon passava por lá de vez em quando. E quando ele o fazia, ele sempre se certificava de dar a Arya algumas aulas de luta enquanto estava ali. Em algum momento, Sansa se juntou a eles. Não como uma participante ativa, é claro, mas apenas como uma observadora. Havia algo a ser dito sobre ver a Arya com um sorriso no rosto, em vez da expressão azeda que a jovem tendia a usar sempre que era forçada a usar um vestido ou a participar de mais uma lição de bordado. É claro que eles tinham que fazer tudo ao seu alcance para evitar serem pegos, tanto pelo bem de Arya quanto de Jon. É por isso que quando Sansa ouve passos descendo as escadas de onde ela está sentada perto da saída das catacumbas, ela rapidamente avisa aos outros. Tem alguém vindo, vocês dois. Imediatamente Jon e Arya param o que estão fazendo e entram em posição.
As suas cabeças se curvam enquanto eles fingem prestar as suas homenagens ao antigo Lord Stark em frente ao qual eles estavam lutando. Um momento depois e Robb Stark, o atual Lorde de Winterfell enquanto seu pai está em Porto Real, entra em vista. Ele olha para os três com uma sobrancelha arqueada como se não acreditasse no ato deles por um momento, e então sorri e ri com pesar. Como eu sabia que ia encontrar vocês todos aqui embaixo. Arya é a primeira a se quebrar, imediatamente se virando assim que ouve a voz de Robb, o seu rosto se iluminando enquanto ela corre para abraçá-lo. Robb apenas ri pegando-a em seus braços e abraçando-a por um momento antes de colocá-la no chão. Ele então aperta os braços com Jon, que sorri e acena com a cabeça. Meu Lorde, TCH, nada disso, Jon. Não quando somos só nós. Robb, com isso resolvido, Sansa finalmente se manifesta. O que te traz aqui embaixo, Robb? A mamãe está procurando por um de nós? Arya parece imediatamente acuada pela sugestão, e os seus ombros caem quando Robb acena com a cabeça. No entanto, sim, na verdade. Ela está procurando por você no momento, Sansa. Por ela? Que surpreendente. Por mais que Sansa possa ter ampliado seus horizontes um pouco nos últimos anos, ela manteve o ato perto da sua mãe e do seu pai. Dessa forma, nenhum dos dois tinha motivos para suspeitar que ela era algo menos do que a sua filha perfeita e feminina ainda. É claro, se ela quisesse manter o disfarce, ela definitivamente não deveria fazer a sua mãe esperar. Eu irei até ela agora então. Obrigada, Robb. O seu irmão mais velho lhe dá um sorriso e um abraço antes de Sansa subir as escadas. Atrás dela, ela ouve os sons de treino recomeçarem e sorri enquanto balança a cabeça com pesar e ri. Esses sons desaparecem, no entanto, enquanto ela escapa das catacumbas e rapidamente localiza sua mãe. Ah, Sansa, aí está você. Eu mandei pessoas procurarem por toda parte, mas os serviçais não conseguiam encontrá-la. Sorrindo recatadamente, Sansa inclina a cabeça enquanto contorna habilmente a pergunta inerente nas palavras da sua mãe. Robb me encontrou e me disse, mamãe. Agora, para que a senhora precisava de mim? Catelyn Stark parece que pode querer fazer perguntas por um momento, e então decide o contrário, os seus olhos cheios de alegria enquanto ela levanta um pedaço de pergaminho. Chegou a notícia do seu pai em Porto Real, Sansa. Arrume as suas coisas, estamos indo para o sul. Espere, o quê? Sansa pisca, pega de surpresa pela declaração repentina da sua mãe. Poderia a senhora explicar primeiro, mamãe? O que a carta do papai disse? Quem exatamente está indo para o sul? Sorrindo, Catelyn se aproxima e pega as mãos de Sansa nas suas. Você e eu, minha filha. Lord Arryn falou com o seu pai e disse a Ned que o nosso novo rei está atualmente no processo de procurar uma rainha. E é claro, ele quer você, Sansa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.